O dia do Senhor, uma perspectiva reformada. Nós vamos começar falando da origem do dia do Senhor. E a origem é muito simples. Deus estabeleceu um dia de descanso e o santificou. Guarde isso, não foi um dia só para descansar. Foi um dia santificado e nós vamos ver o que é isso. O texto bíblico diz: Deus não estava cansado, obviamente. Deus é um espírito. Ele não tem corpo para se cansar. Então ele estava dando um exemplo. O que está acontecendo aqui? Moisés está lendo Gênesis para o povo que entraria na Terra Prometida. Está lendo não, Moisés está escrevendo Gênesis para o povo que entraria na Terra Prometida. E fala que Deus separou um dia para descanso. Teve um dia de descanso. Mas esse dia foi santificado. O que isso quer dizer? Eu vou trazer a explicação de dois teólogos aqui. O primeiro é o reverendo Augustus Nicodemos. Ele diz assim, Moisés queria ensinar aos israelitas que o fato de Deus ter descansado no sétimo dia determinava que eles também devessem fazer o mesmo. Se Deus descansou, nós também devemos descansar. Depois de trabalhar 6 dias, isso era necessário para recuperar a força dos homens e dos animais a seus serviços, pois demonstra que eram vulneráveis e que não eram autônomos. O homem precisa de descanso tanto quanto precisa de comida e bebida para viver. O descanso é uma necessidade fundamental. O que mostra que ele é uma criatura que ele é uma criatura dependente, que não é divino e que não vive como se não precisasse descansar. Então o homem é uma criatura não divina, dependente de Deus, que tem que descansar. Guarde isso, o descanso é tão importante quanto comida e bebida. Mas e a ideia da santificação? Por que Deus santificou um dia? E aí que eu trago a ideia de outro teólogo, Joseph Piper, que é desse livro aqui. Esse livro, O Dia do Senhor, é uma referência no meio reformado sobre este assunto. Se você quiser um livro para se aprofundar no assunto, aí está o livro do Piper. Ali aquela capa é a mais recente, essa aqui é a mais antiga. Baita livro. Ele diz: o propósito de Deus em abençoar o dia torna-se mais claro quando compreendemos o que significa ser o santificado dia. Por esse ato, ele o declarou ser santo. Observamos que quando Deus santifica algo, ele o separa para um uso religioso especial. Olha o que o Piper está falando. Deus separou um dia para descanso, mas ele santificou o dia. Ou seja, este dia não é só de descanso. Este é um dia para um propósito de devoção, espiritualidade e adoração. Aí ele continua: ligado à adoração e serviço dele, podemos ter por certo que da mesma forma que Deus separou certas coisas para o seu uso e serviço especial, ele também separou o sétimo dia para o propósito especial de adoração e serviço. Resumindo, a origem do dia do Senhor. Deus separou um dia, quando ele terminou a criação, ele separou o sábado para que o povo descansasse. E ele santificou, para dar a ideia que o descanso tinha um propósito espiritual. Mas, atenção, Piper prossegue. Ele diz: isso não significa que os outros 6 dias não sejam santos e que não deverão ser usados para a glória de Deus. Nós somos presbiterianos e na teologia reformada nós entendemos
que todos os dias devem ser vividos para a glória de Deus. O dia do Senhor não é um dia mais espiritual do que os demais. Ou você não deve apenas se santificar no dia do Senhor e abandonar o resto da semana. Não é isso. O ensino é que, e eu vou explicar no próximo slide, é que um dia seja separado especialmente para descanso e adoração. A origem deste ensino está lá no Gênesis. Olha o que ele continua dizendo. Porque os cristãos deverão glorificar a Deus no todo da vida. Tudo o que fazem deve ser um serviço santo para o Senhor. Contudo, Deus estabelece o sétimo dia como um dia santo especial para propósitos especiais. Preste atenção. Como você tem vivido o dia do Senhor? Mas Henrique, o dia que Deus separou aí foi sábado. O dia que nós separamos aqui para nos reunirmos e cultuar é domingo. Sim, nós vamos chegar nisso. Mas de qualquer forma eu quero que você pense. Você está separando um dia para descansar e adorar Deus? Não que nos outros dias você não o adore. Olha o que Calvino diz. O propósito do dia do Senhor. Para que os homens, sendo liberados de toda e qualquer ocupação, pudessem mais prontamente aplicar sua mente ao Criador do mundo. É um santo repouso, porque retira os homens das suas ocupações ordinárias, para que se dediquem inteiramente a Deus. Qual era a ideia do dia do Senhor? Se dedique a Deus e descanse. Descanse porque você depende do Senhor. Você não é uma criatura independente e autônoma. O John Piper vai dizer que o descanso e o sono é uma expressão de adoração a Deus. Porque quando eu descanso, quando eu durmo, o que eu estou falando? É Deus quem cuida de mim. É Deus que me sustenta. Então, o primeiro ponto foi esse. O dia do Senhor tem a sua origem em Deus, lá no Gênesis. O dia do Senhor é para descanso e adoração. O lembrete do dia do Senhor em forma de lei. Deus quando vai instituir os 10 mandamentos, que revela o que agrada a Deus, Ele coloca lá um dia de descanso e adoração. E o segundo ponto é o lembrete do dia do Senhor em forma de lei. Quarto mandamento. Olha o que o Senhor fala. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? É o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Perceba que a orientação de Deus para o hebreu é, nem você nem a sua casa. E aí você que é pai de família, eu quero que você pense, como é a dinâmica da sua casa no dia do Senhor? Lá as pessoas param e lembram de Deus, lembram que existe um mandamento para que um dia seja separado para descanso e adoração. Olha que interessante. A palavra hebraica, Shabat, quando aqui fala o sábado do Senhor, a palavra hebraica do sábado deriva do verbo cessar. A palavra é Shabat e deriva do verbo cessar. Sabe o que significa Shabat? O trabalho cessava.
Olha como Calvino explica isso. Calvino explica que o quarto mandamento tem como propósito promover descanso espiritual e a meditação no reino de Deus, se dedicando às práticas de piedade e tendo um dia de repouso das obras terrenas. O fim deste mandamento é que, mortos para os nossos próprios interesses e obras, meditemos no reino de Deus, e a essa meditação nos apliquemos com os meios por ele estabelecidos. Sabe o que Calvino está falando? O dia do Senhor não é que é só um dia, mas você pega um dia, você descansa, declarando sua dependência em Deus, e enquanto você descansa, você o adora, você medita no reino de Deus. Isso aqui era uma orientação para todo o povo de Deus. E os 10 mandamentos, queridos, continuam em vigência. Matar é pecado? Está lá, não matarás. Mentir é pecado? Roubar é pecado? Cobiçar é pecado? Desonrar pai e mãe é pecado? Todas as orientações estão lá. Inclusive, de separar um dia para descansar e para adorar. Mas por vezes, o que nós fazemos? A gente nem lembra disso. Nem lembra disso. Eu estou convencido de que o abandono do dia do Senhor tem feito muito mal para a igreja. A família acorda, nem se lembra de Deus. Está preocupado com um monte de coisa, menos com Deus. Aí na hora de vir para o culto é aquele trupé, briga, desentendimento, não se prepara espiritualmente, não adora, vem no culto à noite de forma religiosa, chega atrasado, não sabe o que é o dia do Senhor. O mundo, no dia do Senhor, está se divertindo, celebrando a folga, indo para o shopping, para a praia, está fazendo tudo. Os crentes não são proibidos de fazer nada, mas os seus corações precisam se voltar a Deus. E se alguma atividade atrapalha que o seu coração se volte para Deus, é melhor abrir mão dela. É melhor abrir mão dela. Olha o que Calvino diz. Ainda que o sábado esteja cancelado, eu vou explicar isso. Entre nós, não obstante, ainda tem lugar isto. Primeiro, que nos congreguemos em dias determinados para ouvir a palavra, para partir o pão místico, que é a ceia, para as orações públicas. Segundo, para que se dê aos servos, os operários, folga do seu labor. Por que Calvino fala que o sábado está cancelado? Porque este mandamento, ele está aqui em forma de lei moral. Os 10 mandamentos. Existiam 3 leis naquela época. Isso aqui é importante. A lei moral, que é os 10 mandamentos, que permanece até hoje. Existia a lei civil, que era a lei para regular a sociedade do povo hebreu. Essa lei caiu porque era uma lei do Estado daquela época, um Estado teocêntrico. E existe uma terceira lei, ou melhor, existia, que era a lei cerimonial, a lei de culto, que todo ritual apontava para Jesus. Uma vez que Jesus Cristo veio, consumou a sua obra, a lei cerimonial está obsoleta, ela foi cumprida em Cristo. Ela era sombra de uma realidade. Hoje nós cultuamos no nome de Jesus. Ele é o nosso mediador. Não precisamos mais da lei cerimonial. O sábado, veja, é o único mandamento que está tanto na lei moral, quanto na lei cerimonial. Então o sábado não era só uma questão oral, o sábado era uma questão espiritual. E se o sábado estava na lei cerimonial, portanto, o sábado estava apontando para Jesus. Calvino fala, a lei cerimonial caiu, mas o princípio permanece. Por quê? Porque o sábado caiu da lei cerimonial, mas na lei moral ela está lá, vigente. Descanso e adoração. Terceiro ponto, o dia do Senhor aponta para Cristo. R.C. Sproul, que é um teólogo reformado, talvez o principal teólogo
do século passado para a virada deste século, ele faleceu em 2018, ele diz: o sábado aponta para Cristo, o nosso Redentor, que traz descanso e repouso para o povo de Deus. Meus irmãos, quando nós paramos no sábado para descansar, sabe como que o sábado, o nosso não é o sábado, é o domingo, e eu vou explicar isso mais para frente. Quando nós tiramos um dia para descansar, quando Deus institui o sábado, isso aqui é uma sombra do Cristo. A lei está apontando para Cristo. O ensino de Gênesis está apontando para Cristo. A lei também. De qual forma? Um dia, nós descansaremos eternamente. Descansaremos deste mundo caído, este mundo sofrido, deste mundo exaustivo. Qual é o descanso eterno do homem? Cristo Jesus. O dia do Senhor era o sábado no Antigo Testamento, no Novo é o domingo, e você vai entender isso, estava apontando para Cristo. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus. Meus irmãos, Hebreus 4, do 1 ao 13, o autor de Hebreus está tratando com o povo ali. O povo estava desanimado, querendo abandonar a fé em Jesus. Ele vai até o Antigo Testamento, vai nos Salmos, vai mostrar que o povo do deserto que murmurou e não teve fé, ele fala: eles não entraram no meu descanso. Eu tenho uma missão para você hoje. Quando você sair daqui e chegar em casa, você vai ler Hebreus 4, do 1 ao 13. O que significa não entrar no descanso de Deus? A terra prometida, Canaã, era um tipo de Cristo. Era o descanso que o povo do deserto buscava. Olha que Hebreus está falando: vocês não entrarão no meu descanso. Qual é o descanso de Deus? Cristo Jesus. Guardar o dia do Senhor, ter um dia, voltar o coração para Cristo, é falar: um dia, eu entrarei no descanso eterno de Deus. E esse descanso é Cristo Jesus. Alguém pode ser salvo fora de Cristo? Existe outra porta para a eternidade fora de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dia do Senhor, o sábado, o Shabat, tudo apontava para Cristo. E o Novo Testamento vai dizer que Jesus era o rei do sábado, porque o sábado era sobre ele. Olha o que diz esse comentário. Como entramos neste descanso do sábado? Toda a carta de Hebreus nos diz: crendo em Cristo Jesus. O Senhor do sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Josué conduziu Israel para a terra, mas Jesus conduz seu povo ao verdadeiro descanso escatológico de Deus. O dia do Senhor é cristocêntrico. Descansamos de nossas obras e entramos no descanso de Deus quando confiamos em Cristo. Não precisamos mais viver nossas vidas tentando provar nossa retidão diante de Deus. Em vez disso, descansamos desse trabalho, porque Cristo já provou essa retidão em nosso favor. Cristo é o descanso da nossa alma. Nós não precisamos provar o nosso valor moral. Nós não podemos ser justificados pelas nossas próprias obras. Portanto, nós cremos em Cristo. Ele nos justifica. E nós entramos no descanso de Deus através de Jesus. O descanso é a eternidade. Um lugar que não haverá mais cansaço, sofrimento, dor. O domingo, o dia do Senhor, está apontando para Cristo. Levar a sério o dia do Senhor significa confiança em Cristo Jesus.
Por que confiança em Cristo Jesus? Guardar o dia do Senhor tem tudo a ver com confiança. Olha o que diz Kevin De Jong. O princípio do Shabat, do sábado, desde a criação até o Êxodo e até o dia do Senhor no Novo Testamento, sempre apontou na direção da confiança. É isso que o Shabat, no fundo, sempre significou. Você pode confiar que Deus lhe dará no sexto dia o maná suficiente para os 2 dias. Olha o que ele está falando. No Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto, Deus dava um maná todo dia. Quando chegava no dia anterior ao dia do Senhor, Deus dava um maná para 2 dias. Porque no dia do Senhor, no sábado, eles não iam recolher maná. Não era o dia de recolher maná, era o dia de adorar e de acreditar na provisão divina. Pode confiar, você pode parar um dia, esquecer seu trabalho, parar de correr atrás do vento e lembrar que Deus te sustenta. Olha o que ele diz. Pode confiar que Deus compensará o trabalho perdido em um dia. Você pode confiar que o dia que você deixa de trabalhar, aquele dia que te sustenta é o Senhor. É isso que ele está falando. Olha que coisa interessante. Abençoando você nos outros 6 dias. Pode confiar que esse fardo que você está carregando não é para ser carregado sozinho. Você pode confiar que Deus carregará o fardo e você, se tiver fé suficiente para parar de se esforçar e começar a adorar. O dia do Senhor é para que vivamos num estado de adoração. Num estado de adoração. Eu paro todas as minhas atividades e falo, Deus está cuidando de mim e da minha família. Hoje é dia de eu descansar, declarando minha insuficiência e dependência de Deus. E hoje é o dia de eu adorar o Senhor. Lembrando que o meu descanso aponta para Cristo, que será o meu descanso eterno. O sábado nos lembra que precisamos interromper nossas próprias obras. Nós temos que parar. Que não podemos ganhar o favor de Deus por méritos. Que não podemos entrar no céu trabalhando para isso. Nem podemos merecer a justiça. Não. O sábado é nossa confissão e testemunho solene de que descansamos somente em Jesus Cristo para a nossa salvação e nos gloriamos nele. Nesse dia, afirmamos que só Ele é o nosso deleite, só Ele é o nosso refúgio e o nosso esconderijo. O que está sendo ensinado aqui, meus irmãos, não é um ritual legalista. Meu Deus, no domingo eu não posso fazer nada, não vou poder mais ver o Coringão, né, careca? Não tem nada disso. Isso aqui não é para que você se aproxime do domingo com, e agora, o que eu vou perder nesse domingo? Não. É para que você se aproxime do domingo, lembrando o que você vai ganhar. O que vai ganhar, sabe o quê? Graça. Eu me aproximo do domingo falando, eu posso fazer várias coisas, inclusive ver o jogo do Coringão. Mas o meu coração, acima de tudo hoje, tem que estar em quem? Em Cristo Jesus. Tem que ser o foco. Se eu sou um chefe de família, isso serve só para mim? Para minha casa. Meus filhos têm que ter ensinado que na casa do crente existe o dia do Senhor. Ah, mas meu filho não é crente, o problema é dele. Na casa é o dia do Senhor. Naquela casa, no lar do crente, aquele lá ele para das suas obras e ele se volta a Deus em descanso e adoração, sabendo que isso aponta para uma esperança redentiva, escatológica, de que um dia nós estaremos livres de todas as obras deste mundo e descansaremos no Senhor. Do Shabat, o sábado judeu, para o dia do Senhor, o sábado cristão. Nós vamos ver agora que no Novo Testamento, a igreja para de se reunir aos sábados. Nós vamos entender o motivo. Um deles,
me parece que na providência divina, é para que a igreja não fique mais sendo associada, agora a igreja que é de judeus e gentios, que é a igreja que é formada por crentes de toda a humanidade, todas as nações, para que esta igreja não fique associada a um ritualismo judaico. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinado ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, eternamente, preceito que obriga todos os homens em todas as épocas. Deus designou particularmente um dia em 7 para ser o sábado, o descanso, sagrado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Os teólogos reformados declararam isso. Olha o que ele diz. Esse dia foi o único dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado dia do Senhor, o que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Fica muito claro, e tem alguns textos aqui, que a igreja, aqui tem evidências bíblicas. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Você vai ver isso, quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai encontrar os discípulos, eles estavam reunidos. Primeiro dia da semana. A prática apostólica, primeiro dia da semana. Na igreja de Corinto, primeiro dia de semana. João, na ilha de Pátimos, o Fábio leu aqui, ele fala, encontrava-se eu no dia do Senhor. Então, a igreja, Deus, em sua providência, esse dia deixou de ser sábado, o sábado judaico, e se tornou o domingo cristão. Desde o primeiro século, a igreja se reúne aos domingos. Por quê? Por quê? O que aconteceu domingo, meus irmãos? A ressurreição de Jesus. Olha o que esse livro diz sobre a mudança do dia. A guarda do domingo é então uma ordenança eclesiástica, contudo foi certamente uma ordenança inevitável por causa do Espírito Santo, o qual tem conduzido a igreja a toda a verdade. A reivindicação exercida sobre a vida e o pensamento cristão pela ressurreição de Cristo simplesmente implica que os crentes deveriam, do modo mais natural, usar o domingo para celebrar a ressurreição de Cristo. E nós precisamos corrigir isso, meus irmãos. Não é apenas na Páscoa que nós celebramos a ressurreição de Cristo. O culto, todo culto, todos os domingos, o que nós estamos fazendo? Celebrando a ressurreição de Cristo. Não é apenas na Páscoa. A transição do dia do Shabat judaico para o domingo não foi arbitrária, mas flui da autoridade daquele que chamou a si mesmo de Senhor do sábado e que o cumpriu. Por isso, o tesouro do quarto mandamento não poderia de modo nenhum permanecer atado ao sábado, ao Shabat judaico, mas exigiu a celebração de outro dia, a saber, o dia do Senhor. Então, quando fala do sábado do Shabat, é o sábado judaico. Quando fala do dia do Senhor, é o domingo. Houve essa transição, na transição da antiga para a nova aliança. Com base no ensino do Novo Testamento, podemos dizer que, desde o princípio, o domingo foi honrado entre os crentes. Desde o primeiro século, foi o dia da ressurreição de Cristo, e por isso foi conscientemente chamado o dia do Senhor. E essa frase aqui do Warfield, esse teólogo aqui era um presbiteriano, e ele foi talvez um dos principais teólogos da transição do século XVIII, do século XIX para o século XX. Ele morreu bem na transição ali. Olha o que ele diz. Cristo levou com ele o Shabat, a sepultura. E da sepultura trouxe com ele o dia do Senhor. Era o sábado judaico. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, é o dia do Senhor, o domingo cristão. Por fim,
eu quero falar dos benefícios do dia do Senhor, de forma mais aplicativa, para a gente encerrar. Nós precisamos, meus irmãos, neste ponto, termos equilíbrio e sabedoria. O ponto é, quem precisa trabalhar domingo? Quem precisa trabalhar domingo, se não tiver outra opção, isso é chamado de obras de necessidade. É uma necessidade fundamental. É um pai de família, tem que sustentar a família. Ele é obrigado a trabalhar. Se ele não tiver opção. Eu lembro um dia que eu estava conversando com o Marcos ali que está ali atrás. E o Marcos trabalhava de vigilante. E o Marcos falou um dia, não, hoje me chamaram para trabalhar, mas hoje é domingo. Eu vou cultuar a Deus. Ele trabalhou durante a semana, tem trabalho no domingo. Ele teve o privilégio de escolher se ele ia ou não. Olha o coração do crente. Domingo é dia de descansar e adorar a Deus. Deus vai me sustentar. É eu separar um dia para descansar e adoração, não pensar no meu trabalho e lembrar que Deus está cuidando do meu trabalho, que Deus está cuidando de mim e que Deus é o provedor da minha família. O crente que tem a opção de não trabalhar domingo, que tem a opção, mas trabalha, eu acho errado. Agora, o crente que não tem opção, quem trabalha de turno, não tem o que fazer. Pai de família, ele pode orar a Deus, me dá um trabalho, que eu trabalhe de segunda a sexta, que eu trabalhe de segunda a sábado, e possa pegar minha família domingo, deixar só para adorar, para ir para a igreja. Ele pode fazer isso, ele pode orar, mas se Deus não der, ele vai abandonar o trabalho? Não, porque isso, Cleidenô, aqui comigo, porque isso, os teólogos vão chamar de obras de necessidade, mas é necessidade mesmo. Porque tem crente trabalhando domingo por pura vontade. O cara tem um emprego, vai fazer um extra. Que dia que ele vai fazer o extra? Domingo. É vontade, é ganância, é avareza, não folga. Deixa de folgar e revela o coração. Eu não confio em Deus, eu sou Deus de mim mesmo, eu não preciso de descanso, eu vou lá trabalhar, eu sou o provedor da minha vida. Vocês entendem como é o coração que não descansa no Senhor e não adora ao Senhor no dia que Deus também deve ser adorado, livre de toda distração, que é o dia do Senhor. Respondi? Está claro isso, gente? Eu não disse que é proibido trabalhar domingo. Entendeu? Eu não disse isso. Eu disse que e vou falar uma coisa. Quem aqui trabalha? Eu trabalhei domingo muito tempo. Quem aqui precisa trabalhar domingo? Tem algumas pessoas, né? Qual é o maior desejo do seu coração? Um dia ter o domingo livre para Deus. Todo crente que é obrigado a trabalhar domingo, ele anseia pelo dia que ele vai ter o domingo livre para estar com o povo de Deus. Agora, tem gente que tem a opção de não trabalhar domingo, mas trabalha domingo porque é avarento e não descansa no Senhor. Não está preocupado com a adoração. Os benefícios para a alma do crente que é comprometido com o dia do Senhor. Esse aqui eu já falei, memorial da ressurreição de Cristo. O dia do Senhor celebra a vitória de Cristo sobre a morte, renovando a esperança do crente. Quando eu venho aqui domingo e eu celebro a ressurreição de Cristo, eu estou nutrindo esperança. Qual é a esperança? Jesus Cristo venceu a morte e um dia nós vamos triunfar com Ele. Guardar o dia do Senhor é lembrar que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e um dia nós reinaremos com Ele. Ponto B. Descanso espiritual em Cristo. O dia do Senhor, além de trazer descanso físico para o crente, traz descanso espiritual e liberta da ansiedade e do ativismo, ensinando a dependência de Deus. Meus irmãos, nós estamos finalizando, mas olha que bênção isso aqui. Como que o mundo vive aí fora? São Paulo é assustador. Eu, no primeiro semestre em São Paulo, eu já peguei total aversão e ranço por São Paulo. Porque é um ritmo maluco, frenético, só se fala em dinheiro, riqueza, e todo mundo correndo atrás do vento.
A pessoa acha que o trabalho dela é o Deus dela, que o dinheiro dela é o Deus dela e que ela precisa ficar rica de qualquer jeito. Aí vem o dia do Senhor, faz você, parar. Você vai se blindar desse ritmo frenético, ansioso e desgastante. Enquanto o mundo corre, enquanto o mundo se desgasta, nós estamos um domingo fazendo o quê? Adorando a Deus. Renovando a nossa esperança de eternidade. Nos livrando do ativismo deste mundo que gera ansiedade e sofrimento. Terceiro ponto. Comunhão dos santos e o ajuntamento do povo de Deus. No dia do Senhor, Deus usa a família da fé para fortalecer os crentes através dos meios de graça e da santa comunhão. Vocês sabiam que ninguém nunca é chamado de noiva de Cristo de maneira individual? Para ser noiva de Cristo tem que estar inserido no meio do povo. Não existe cristianismo sem igreja. Não existe espiritualidade sem ajuntamento dos crentes. Ou seja, o dia do Senhor nos proporciona que nós nos reunamos com os nossos irmãos e adoremos. Já vou finalizar. Esse é o penúltimo benefício. E para mim, o mais importante. O dia do Senhor é um antegozo da eternidade. Preste atenção nisso. Quando a igreja se reúne no domingo para adorar a Deus, Deus está concedendo um experimento de como será na eternidade. Sabe como será na eternidade, Diva? O dia do Senhor não vai acabar. Todo dia será dia de descanso e dia de adoração. O domingo, o dia do Senhor, renova a nossa esperança. Que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, adorando a Deus todos os dias. E todos os dias será dia do Senhor. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Não haverá mais, nós não estaremos mais na Babilônia. Vocês já viram? Gente, isso aqui é sentimento de crente. Como no domingo à noite, por vezes, depois do culto, quando você chega em casa, bate uma angústia. Pô, amanhã é segunda. Sabe por quê? Porque nós saímos do experimento da Nova Jerusalém e nós temos que ganhar a vida na Babilônia, que não é a nossa terra. O dia do Senhor nos faz ter o antegozo de como será na nossa pátria celestial. O dia do Senhor, o domingo, lembra que o dia do Senhor um dia não terá fim. Eu quero encerrar com o último benefício. Renovação da esperança de que um dia estaremos livres da dor, da morte e do sofrimento. O dia do Senhor lembra o crente que um dia ele estará livre de toda a mazela do mundo caído. Meus irmãos, nós precisamos resgatar isso. Nós vamos orar agora, vamos encerrar. Nós precisamos resgatar isso. Eu, quando era mais novo, eu tinha um hábito de domingo ir para onde? Vila Belmiro. Existe alguma proibição na Bíblia que no domingo eu não posso ir no estádio? Nenhuma. Mas chegou uma hora que aquilo me incomodava de um jeito. Fábio, me incomodava de um jeito. Porque antes não tinha culto de manhã, então eu ia para a Vila Belmiro. Se o jogo fosse 4 da tarde, já era o dia do Senhor. Tu acorda, se prepara, almoça e vai lá assistir o jogo. O teu dia está girando em torno de quem? De Deus ou do futebol? Não estou falando que é pecado assistir futebol no domingo ou no estádio. Mas chegou uma hora, Fabião, aquilo me incomodava tanto. Tanto. Eu nem era casado ainda. Foi um pouco antes de eu casar. Cheguei para a Thaís e falei, eu não vou mais no estádio de domingo. Por exemplo, agora nós temos um culto de manhã. Você separa o dia todo para Deus. Pegar um domingo à noite e lá assistir o jogo, não vejo problema. Mas o meu domingo não girava em torno de Deus. Isso me incomodou tanto, tanto. E eu abandonei. Falei, domingo eu não vou mais no estádio.
E eu fui um dia, e depois que eu tomei essa posição, eu fui um dia, e eu não tive nenhum prazer, foi horrível. Fiquei agoniado. Falei, hoje é o dia de estar com o povo de Deus. Hoje é o dia de estar com o povo de Deus. E eu vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. Eu vivo uma vida muito louca em São Paulo. Muito louca. Espinhosa, muita dificuldade. Sabe onde Deus me renova? No domingo. No domingo, Deus renova o seu povo cansado e o povo que sofre. Meus queridos, que Deus abençoe. Se vocês quiserem indicação de algum livro aqui, tá? Amanhã é dia do Senhor. Amanhã é dia de nós termos a nossa esperança renovada da eternidade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Pai, nos ajuda a retornarmos, a voltarmos à Escritura, ao voltarmos à tua lei. Nos ajuda, Pai, a separarmos tempo para te adorar, para nos deleitarmos no Senhor, para tirarmos o coração deste mundo e colocar o coração no mundo vindouro em Cristo Jesus. Ajuda-nos, a Deus, a levar a sério o dia do Senhor e desta forma ter o coração nutrido com a esperança da eternidade, Pai. Fortalece cada pai de família aqui. Ajuda cada pai de família aqui, Deus, para o louvor da tua glória, Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos.